Mateus 16, 13 a 18. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, graças te damos por esta declaração, Senhor, divina e maravilhosa. Abençoa-nos nós aqui, trazendo edificação, para que guardemos esta palavra do coração, esta confissão, e venhamos a praticar esta verdade em nosso viver, para o teu louvor e a tua glória. Assim seja, amém. Então aqui nós, desse texto, nós estamos diante da declaração de Cesareia. Por que Cesareia? Porque Jesus chegou a estas regiões de Cesareia. Era uma cidade, né? Cesareia de Filipe. Por isso, mensagem que eu trago vem com esse título: a declaração de Cesareia. Jesus se recusou a dar um sinal aos religiosos fariseus, que eles queriam que Jesus provasse que ele era divino, que Jesus mostrasse algum sinal, para que ele mostrasse as suas credenciais, sua identidade divina. E o Senhor aqui alerta os seus discípulos para ficar bem atentos aos falsos ensinamentos, às falsas ideias, porque aqueles homens, eles eram perversos, eles eram maus, cruéis, eles não queriam de maneira alguma se achegar a Cristo, eles estavam querendo provocar o Senhor, eles eram anticristãos, e estavam querendo forçar o Senhor a se fazer as suas vontades, mas o Senhor não fez isso. Pelo contrário, o Senhor se revela aos seus discípulos. Aí Pedro, na confissão de Pedro, quando Jesus faz uma pergunta: que dizem as pessoas, falam o que de mim? Aí então responde, e diz que o Senhor é Elias, que é um profeta. Aí o Senhor: sim, eles falam isso, comentam essas coisas, e vocês, o que é que vocês acham? Aí Pedro corretamente identifica Jesus com o Messias, quando diz assim: tu és o Cristo. A palavra Cristo e Messias é a mesma coisa. Messias é do hebraico e Cristo é do grego
popular, grego koiné, como nós aprendemos hoje pela manhã. E o que é o significado? Ungido, Jesus Cristo. Jesus significa Salvador, Cristo ungido, o Messias, Salvador ungido de Deus. Como está escrito aqui no livro de Isaías, lá no Velho Testamento, como nós aprendemos aqui, Isaías é o evangelista do Velho Testamento, porque fala muito a respeito de Jesus. E no seu capítulo 61 de Isaías, onde a salvação é proclamada, do versículo 1 ao versículo 3, profeta maior, né? Nós também aprendemos hoje pela manhã, profeta maior, porque o seu livro tem muitas páginas, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que seja glorificado. Foi esta passagem do Velho Testamento que o Senhor, quando ele estava no templo, ele cita essa passagem. Em João 15:8, ele vê que o Senhor, ele lê esta passagem, e depois que ele lê, ele fala assim: hoje esta profecia se cumpre no vosso meio. Porque de quem Isaías estava falando? De Jesus. A Bíblia aponta para Cristo. O tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo o nome. Então, esta declaração de Cesareia, que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, a ele sim o Senhor quis se revelar, se revelou aos seus discípulos. E o que é que esta declaração do Senhor nos ensina, nos mostra, quando ele diz assim, falando que Pedro respondeu bem, quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor então disse para Pedro: bem-aventurado, que significa feliz, abençoado, és tu, Simão Barjonas. Simão Barjonas é o mesmo Pedro. Porque tu não revelou a carne e o sangue? Que o Senhor estava dizendo: olha, isso não veio de você mesmo, mas o Espírito do Senhor é que tomou os teus lábios para responder certamente, mas meu Pai que está nos céus. Aí o Senhor diz: eu também te digo, tu és Pedro. Ou seja, tu és um fragmento de pedra. Pedro significa isso, fragmento de pedra. E aí o Senhor diz logo após: e sobre esta pedra, aqui, já não é mais um fragmento de pedra. O Senhor está usando aqui um pronome demonstrativo. Quando eu digo esse celular,
ele não está junto a mim. Se o celular estivesse mais longe, eu diria, aquele celular. Mas, se eu pego esse celular junto a mim, eu digo, este celular. E quando Jesus diz, sobre esta pedra, o Senhor não estava se referindo a Pedro, mas a Ele mesmo. Sobre esta pedra, a pedra principal, a rocha, a base firme, que é quem? Sobre esta pedra eu edifico, eu construo, eu garanto a minha igreja, diz o Senhor, e as portas do inferno, tudo aquilo que os inimigos da cruz de Cristo quiserem planejar para matar, roubar e destruir, não irão conseguir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma oportunidade que o inimigo invente, crie, não vai conseguir, ele será confundido. Porque o Senhor diz, o Senhor pelejará por vós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, assim diz o Senhor. O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, quando Jesus dá essa declaração, lá em Cesareia de Filipe, aos seus discípulos, se revela a eles, o Senhor está dizendo, está mostrando que Ele tem uma igreja neste mundo. Qual é o nome desta igreja? O Senhor não está dizendo igreja A, igreja B, igreja C. Isso é coisa passageira, é coisa criada pelos homens. Igreja batista, igreja metodista. E isto é certo, porque a igreja, além de ser um organismo vivo, também é uma organização humana, e para se poder se representar diante da sociedade como uma pessoa jurídica que tem o seu CNPJ, nós somos pessoas físicas, cada um de nós tem um documento chamado CPF, e a igreja, a comunidade, a associação religiosa, diante da sociedade, apresenta a sua identidade, a sua credencial, o seu CNPJ, e assim é certo e deve ser assim, porque senão fica algo clandestino, né? Algo irregular, sem ordem. Mas o Senhor não está se referindo a estas coisas, Ele está se referindo à igreja invisível, que ninguém vê, porque Ele diz, eu conheço os que são meus. O Senhor sabe de mim, sabe de você, porque na eternidade passada, Ele já determinou tudo que vai acontecer, porque Ele é onisciente. Este é um atributo que só Deus tem. Ele conhece todas as coisas, antes e depois, porque Ele é Deus. Há uma passagem bíblica que diz que os que dantes conheceu, de há muito tempo Ele já sabia de tudo, antes de nós nascermos. A este também Ele predestinou. Então tudo já está determinado, porque Ele é um Deus transcendente. Ele está no início, no meio e no fim de todas as coisas. E Ele é Espírito infinito. E como nós que somos finitos, podemos descrever o infinito, assim é Deus. E Ele, na sua declaração, Ele diz que Ele tem uma igreja neste mundo,
que são os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós devemos sempre afirmar com certeza: fora da igreja batista como esta, tem salvação. Tem sim, claro que tem. Errado eu dizer assim, ó, fora da igreja batista casa de oração não tem salvação para ninguém. Se alguém quiser ser salvo, tem que congregar aqui, tem que ter a carteirinha de membro da igreja batista, a sua credencial de religião batista. Isto é uma falácia, isto é uma heresia. O certo é a gente dizer, falar assim, ó, com toda a convicção: fora de Jesus Cristo não há salvação. Pode ser igreja A, igreja B, C, pode botar o nome que for. Fora de Jesus Cristo não existe salvação, porque Ele mesmo afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que adorar é o Senhor da igreja, é o Senhor das nossas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A partir do momento que eu digo que só é salvo quem é batista, eu estou sendo idólatra, eu estou falando uma heresia, eu estou demonstrando muita vaidade. Mas o certo é nós falarmos assim, ó: quem quiser salvação, se achegue ao Senhor, porque foi Ele que deixou o esplendor da sua glória. Ele sabia o destino aqui, e Ele veio e se colocou em nosso lugar, inocente, para pagar a nossa dívida que a gente não conseguiria saldar, que era a dívida do quê? Do pecado, a dívida de iniquidade. Ele pagou o preço e morreu numa cruz por amor a cada um de nós, sem nós merecermos. E a todos aqueles que o receberam, João 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Igreja do Senhor, aqui no Brasil, no Japão, na África, Oceania, nas Américas, na Europa, em todo lugar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Porque a Bíblia é para o brasileiro, é para o estrangeiro, é para todas as raças, tribos, nações e etnias, para que todos cheguem ao pleno conhecimento de o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então, quando o Senhor fala aos seus discípulos desta maneira, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. A igreja não é minha, não é sua, não é de ninguém. A igreja é de Jesus, que é comparada à noiva do Cordeiro. Homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, brancos, negros, mulatos, cafusos, não é mameluco, todos que invocam o nome do Senhor, independente da sua igreja. Agora, que esta igreja considere que só Jesus Cristo salva, porque fora de Jesus, não há salvação. Paz só em Jesus. Nesta declaração, além disso, nós aprendemos o quê? Jesus está aqui dizendo que a sua igreja sofreria uma intensa oposição do mundo, do diabo, dos espíritos malignos. Ele, na sua declaração, está mostrando isso.
Ele tem uma igreja aqui. E que esta igreja, por ser dele, porque Jesus disse assim: fizeram isso a mim, que dirá a vocês? Todos aqueles que quiserem viver de uma maneira piedosa diante do Senhor, padecerão perseguição. E o que é que o inimigo e os seus secretários fazem contra a igreja? Malvados, cruéis, aos irmãos nossos, ou nós aqui lembramos do dia da igreja perseguida, domingo retrasado, e a realidade dos nossos irmãos é muito severa, é muito cruel. Eles são mortos sem nenhuma misericórdia, porque eles são ladrões, são malfeitores? Não, porque eles são crentes, são cristãos, eles adoram a Deus, eles abandonaram as filosofias pagãs de deuses falsos, e aí o que acontece? Até a sua própria família o acusa, e denuncia, e rejeita, e expulsa, e manda embora. E esses irmãos procuram então lugares de abrigo, para que eles possam sobreviver. E a igreja tem sofrido nos tempos atuais o chamado cristofobia. Tudo que se refere a Cristo. Lembra do carnaval que teve aqui antes da pandemia? Fizeram aquele cortejo, o diabo arrastando Jesus, quer dizer, o diabo vencendo Jesus, né? E todo esse tipo de vergonha e de humilhação, dizendo que Jesus é gay, e outras coisas, e outras blasfêmias. E a gente vê pelo mundo aí uma grande antipatia às coisas, aos símbolos religiosos, à cruz, né, as coisas do Senhor, a Bíblia Sagrada. A igreja, o Senhor está aqui na sua declaração, dizendo: as portas do inferno, grande oposição, o diabo, o mundo, os demônios se levantando contra a igreja para querer matar, roubar e destruir. Mas louvado seja o nome do Senhor, que apesar de tudo isto, o que nós aqui identificamos nesta declaração do Senhor Jesus, ele disse assim, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. A igreja é perseguida, a igreja é zombada, ridicularizada, porque carrega o nome de Jesus, anuncia o Evangelho, e por causa disso, a igreja anda na contramão da história. O mundo aclama, o mundo aplaude, louva as coisas erradas, o pecado, a iniquidade, e o Senhor diz: afaste-se da aparência do mal, todo aquele que é do Senhor, afaste-se da idolatria. Que comunhão tem a luz com as trevas? E o mundo acha estranho, porque o mundo diz: o que é certo é pecar, é defraudar, é mentir, é roubar, é maldizer, é perseguir. Mas Jesus diz: não sabeis de que espírito sois. Aquele que lhe perseguir, ore. Aquele que lhe amaldiçoar, abençoe. Ore por ele. Esta é a ética cristã, que o mundo estranha. E por causa disso a igreja sofre uma intensa oposição. Mas louvado seja Deus, que o Senhor, na sua declaração, Ele está aqui afirmando que a sua igreja, ela vai permanecer, ela vai ficar de pé,
A Bíblia diz: filhinhos sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Assim diz o Senhor. Na declaração do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, Ele aqui mostra uma realidade. Porque quem segue a Jesus tem que ser destemido. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de intrepidez, de coragem, para entrar na batalha onde fogo mais inflama. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os espíritos da maldade nos lugares celestiais, é contra as potestades do mal, que estão por trás das confusões, das brigas, dos morticidos, matricidos, de todas as coisas ruins desta vida. O diabo está por trás disto, promovendo as guerras, as inimizades, toda a sorte de males. Mas apesar de tudo isto, desta afronta, desta perseguição, o Senhor da igreja afirmou: as portas, eu vou edificar a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta declaração é uma declaração maravilhosa, é uma afirmativa poderosa, vem da parte do Senhor, e Ele mesmo diz assim: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, que me agrada. E Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa, assim diz o Senhor. Por isso que quando Paulo perseguia a igreja, maltratava os cristãos, o Senhor no caminho ali o encontrou, e ele, diante da glória de Deus manifesta, ele cai no chão. E a glória de Deus é tão intensa que ele fica cego. E quando ele cai no chão, o Senhor pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Dura coisa é para você recalcitrar contra os agrilhões. E ele então, diante daquela palavra poderosa do Senhor, porque a Bíblia diz que diante do Senhor Jesus, todo joelho se dobra e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. A ele então, no mesmo instante, ele responde: Senhor! Oh, ele não era brabo, ele não era violento, ele não estava perseguindo, e agora diante do Senhor, ele vira uma pessoa tão mansinha, né? Tão humilde. Porque ele estava ali diante do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. E concluindo esta palavra, nos versículos, na segunda parte do versículo 18 e versículo 19, quando o Senhor, ele diz assim, sobre esta pedra, ele está falando dele, né? Que a base é Jesus, né? Sobre Jesus, nós temos aqui um firme fundamento. Toda casa tem que ter um fundamento forte, para que a casa não venha desmoronar, cair. Esse prédio aqui, quando alguns predeiros vieram fazer alguns trabalhos, ele diz: a base desse prédio aqui é forte, viu? E a gente se preocupou com isso desde a fundação do terreno, para que o prédio fosse um prédio que nos desse o que? Segurança. A pessoa levantar a parede, aí vem uma ventania, vem uma chuva forte, aí cai. Não, tem que estar firme na rocha, do firme fundamento que é Jesus. E ele disse: sobre esta pedra eu edificarei
esta promessa de Cristo: edificar, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. No versículo 19, ele diz: eu te darei as chaves, diz o Senhor, dos céus, do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra. A versão internacional fala de uma maneira melhor, que diz assim, ó: tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. É claro que a gente depende de Deus, não é a gente que manda em Deus, não é a gente que mexe com as coisas sobrenaturais a nosso favor, é dele que vem, né, a ordem. Então devemos entender melhor desta maneira: e tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, isso já foi determinado muito antes até de você nascer. E o que você está fazendo agora, na autoridade do nome de Jesus, é porque isso já foi ligado lá no céu, já foi determinado antes de todas as coisas. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então o Senhor diz: em meu nome vocês expulsarão demônios, pisarão em áspide de escorpiões, e vocês vão abater e vão deter toda a força, toda investida do maligno. E o Senhor nos deu como que um documento, uma declaração, uma procuração em meu nome. Por isso que todas as vezes que na autoridade que o Senhor nos delega, a gente então repreende o inimigo e diz: há poder no sangue de Jesus. Eu repreendo espíritos malignos em nome do Senhor. Eu te repelo em nome de Jesus. Aí, diante do nome do Senhor Jesus, os inimigos de Deus caem por terra. Então esta declaração, aleluia, nos traz edificação, nos faz lembrar da autoridade que a igreja tem para vencer todo o inimigo. Não sair por aí, o Senhor não está dizendo saia pelas ruas brigando, discutindo, né? Não, o Senhor está dizendo aqui, ó, que a nossa luta é contra os espíritos malignos, e a gente vence a este inimigo que é orando, jejuando, meditando na palavra de Deus, intercedendo uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isto o Senhor diz, aleluia: eu te digo, Pedro, tu és Pedro, um fragmento de pedra, e sobre esta pedra, ele estava se referindo a ele mesmo, a base, a rocha eternal, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, assim diz o Senhor.